Dentro das inequações do primeiro grau, a gente vai tratar agora da inequação quociente e inequação produto, que é como se fosse combinações, né, de inequações ou combinações de funções. Então vamos lá, vamos tratar primeiramente da inequação produto. Na inequação produto, então nós temos aqui como se fossem duas funções, né, multiplicadas, e que eu tenho uma desigualdade. Então nesse caso aí eu tenho f de x vezes g de x maior que zero. F de x vezes g de x é maior ou igual a zero. E f de x vezes g de x menor que zero. E aí f de x vezes g de x menor que ou igual a zero. Aí, exemplos de inequações, produtos, seriam esses, ó. Onde eu tenho aqui dois fatores, né, dessas inequações. Onde eu vou ter aqui 1/3 menos 1/4, né? Onde eu vou ter, desculpe, 1/3 menos 4x vezes x menos 1. Aí, antes que perguntem, eu não poderia simplesmente multiplicar esses fatores aqui? Não, porque a gente está falando de inequações do primeiro grau. Ao multiplicá-los, eu estaria já partindo para inequações do segundo grau, né? Porque na hora que eu multiplicar aqui, por exemplo, menos 4x vezes x, eu teria menos 4x ao quadrado. Então, isso já seria características de uma inequação do segundo grau. Aí, então, no nosso outro exemplo que nós temos, 89x mais 1 vezes 1/3 menos 4x. Aí eu tenho 0,45x menos 7 vezes 8 menos 2x, né? Menor que zero. E aqui eu tenho como se fossem três funções, né? Eu tenho 3x mais 4 vezes x menos raiz de 11 vezes 5 menos 2x menor que ou igual a zero. Então, todos esses são exemplos de inequação produto. Da inequação quociente, percebe que agora nós temos o quê? Como se fosse uma divisão, né? F de x sobre g de x maior que zero. F de x sobre g de x menor que ou igual a zero. F de x sobre g de x menor que zero. F de x sobre g de x maior que ou igual a zero. E aí, exemplos de inequações quocientes são essas aqui que nós temos. Por exemplo, nessas aqui, né? Aí nós temos também que observar, normalmente, nessa de baixo, é o domínio. Por exemplo, eu não posso dizer que esse x aqui ele deve ser igual a zero na hora de eu fazer o estudo de sinal, porque envolve estudo de sinal das duas partes aqui. Por que não vai envolver? Por que eu não posso dizer que esse x pode ser igual a zero? Porque se ele fosse igual a zero, eu teria alguma coisa dessa ordem aqui. Por exemplo, x dividido por zero. E não tem como eu dividir alguma coisa por zero, né? Fica sendo meio que estranho isso. Aí vamos aqui para a resolução da inequação produto. Então vamos aqui resolver o seguinte. Essa inequação. X mais 1 vezes 3x menos 2 menor que zero em R, ou seja, nos reais. Percebe que nós temos aqui, né, f de x
e percebe que nós temos g de x. Então, nós temos duas funções de primeiro grau envolvidas nesse negócio. Aí vamos pensar o seguinte, primeiro, se ela vai ser igual a zero, né, para f de x e g de x ser menor que zero, uma dessas duas aqui eu tenho que multiplicar para dar zero. Vamos pensar. Se essa daqui primeira for positiva e a segunda for negativa, aí eu vou ter um resultado negativo, né? Porque menos vezes mais é menos, né? E menos, mais vezes menos é menos, e menos vezes mais é menos. Ok? O que não aconteceria é se as duas fossem positivas, ó, porque senão, mais vezes mais dá mais. E também não poderia acontecer das duas serem negativas, porque menos vezes menos também é mais. Então, não pode acontecer isso nessas duas funções aqui, f de x e g de x. Então, ou aqui pode acontecer de uma ser positiva e a outra negativa, ou a primeira ser negativa e a segunda ser positiva. Que é justamente o que vai ser mostrado aqui. Né? Ou primeiro x menor que zero e g de x maior que zero, ou f de x maior que zero e g de x menor do que zero. Realizando o estudo de sinal, que a gente vai ter que fazer isso, eu teria o seguinte, primeiramente a raiz, né? Na primeira, que é o f de x, eu teria então x igual a menos 1, né? Ou simplesmente x mais 1 igual a zero. Então aí nós teríamos x igual a menos 1. Por isso que nós temos esse menos 1 bem aqui no estudo de sinal da função f. Agora, g de x, o que acontece? Também vou realizar um estudo, né, de sinal. Então, vamos pegar a raiz. Então, 3x menos 2 igual a zero. Então, isso aqui vai me resultar, adiantando logo, em x igual a 2 terços. Que é justamente o que temos aqui. E aí, no estudo de sinal, percebam que para valores maiores do que menos 1, então nós temos aqui um y maior que zero. Então, y maior que zero ou f de x maior que zero para valores maiores que menos 1, f de x menor que zero para valores menores do que menos 1. Na função g, também nós vamos ter valores, né? Ou seja, g de x maior que zero para x sendo maior do que 2 terços e g de x menor que zero para valores, né, de x menores que 2 terços. Esses valores de x menores que 2 terços também envolve, ó, o menos 1 aqui. Aí o que nós vamos fazer depois disso? A gente vai pegar e como se fosse unir essas funções. Fazer a união dos sinais delas. Pronto, aqui seria o quadro de sinais, né? Essa função aqui, que eu vou marcar, essa parte aqui que eu vou marcar em vermelho, corresponde a essa daqui, que são 2 terços, ó. Agora, essa outra aqui que eu vou marcar, tentar marcar em verde, só para ver se vocês enxergam direitinho, corresponde à função f de x, que
A raiz é menos 1. E aí percebam o seguinte, menos 1, né? Valores positivos para a direita, valores negativos para a esquerda. Assim como na própria função f, valores positivos para a esquerda e valores negativos para a direita. E com isso, fazendo assim, eu faço uma multiplicação dos sinais. Então eu vou ter o seguinte, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, e mais vezes mais, mais. Só que o que nos interessa é saber para quais valores aquelas duas funções vão nos dar um valor menor que zero. Então, eu vou pegar onde vai dar negativo, né? Onde deu negativo, aqui no meio. Entre menos 1 e 2 terços, sendo que o menos 1 e o 2 terços não faz parte, porque percebe que essa bolinha que está aqui, ó, ela nos dá um intervalo aberto. Então, nesse caso, conjunto, solução da inequação x menos 1 vezes 3x menos 2 menor que zero é, nesse caso é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1 e x menor do que 2 terços. Ou então x está entre menos 1 e 2 terços. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então silêncio reina, né? Então vamos lá. A nossa próxima, agora vamos pegar uma inequação quociente. X mais 7 sobre x2 menos x, né? Na verdade, sobre 2 menos x, tem que ser menor que zero. Então vamos resolver essa inequação quociente. Então, dessa brincadeira, nós temos o quê? Então, dessa brincadeira, então nós vamos ter o seguinte. Zero, né, para determinar o zero da função. Então, aí observe, então, x mais 7 é igual a zero. E aí percebe que também nós temos que a raiz dessa função será x igual a menos 7. Então, vamos verificar aqui que a raiz dessa função. Agora, a raiz dela, eu teria, então, 2x, não, 2 menos x igual a zero. Então, eu teria menos x igual a menos 2. E aí eu vou ter, então, que x será igual a 2. Então, a raiz dessa função aqui abaixo, ó, vai ser x igual a 2. Né? Só para destacar bem destacado. Então, o sinal da função f, né? Como eu disse, a raiz é menos 7. Como ela é crescente, então nós vamos ter aqui valores, né, de f de x positivos para x maior que menos 7.
valores de f de x ou y, né, negativos para x menor do que menos 7. Agora, da função g de x, valores negativos, né, para f de x. Se eu tiver x maior que 2, valores de f de x ou o y positivos se eu tiver o x menor do que 2. Ainda resolvendo aquela mesma inequação, então vamos fazer aqui o quadro de sinais. Ó. Aquele mesmo quadro que nós temos. Então, observem o seguinte. Está aqui, representando, vamos dizer assim, a função f de x, né? Ó. Ou seja, menos 7 para a direita, tudo positivo. Para a esquerda, negativo. Agora, a outra nós temos a função g de x, em que para a direita nós teremos valores negativos e para a esquerda valores positivos. E aí ele quer saber qual intervalo, nesse caso, nós vamos ter menor que zero, ou seja, valores negativos. Por que que aqui está aberto? Porque se fosse menor ou igual a zero, eu teria que pintar essas bolinhas vermelhas aqui, ó. Ou seja, então eu teria que dar uma pintada aqui caso esses valores fossem menor que ou igual a zero. Então aqui o que nós temos agora? Multiplicando os sinais, nós vamos ter então menos vezes mais vezes mais é mais, e mais vezes menos é menos. Então eu vou ter sinais negativos justamente aqui nesse intervalo, né? Vamos dizer assim, saindo lá do menos infinito até chegar no menos 7, né? Ou até chegar antes do menos 7, e partindo de 2 até o mais infinito. Ou nesse caso, valores menores que menos 7 e valores maiores que 2. Então, logo, essa solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x menor do que menos 7, ou x maior do que 2. Então, todos esses dois casos satisfaz. Agora vamos resolver essa inequação aqui. Né? Resolvendo esta inequação, nós temos aqui 2 menos 5x sobre x mais 1, menor que ou igual a menos 1. Bom, de cara, o que que acontece? Eu tenho que dar um jeito de me livrar disso aqui para me poder utilizar o quadro de sinais. Então, ele já vai ser passado para cá, do lado esquerdo da igualdade. Fazendo isso, né? Só adiantar, eu vou ter o seguinte. Então, fazendo isso, eu vou entender aqui o seguinte, ó. Então, eu vou ter 2 menos 5x sobre x mais 1. E aí eu vou colocar mais 1 aqui, né? Porque eu coloquei aquele menos 1 para cá. Menor que ou igual a zero. Aí eu teria que fazer um MMC, nesse caso, porque eu tenho aqui, ó, esse denominador que é x menos 1. Então vai ficar da seguinte maneira. 2 menos 5x
ver se dá para vocês enxergarem direitinho. Qualquer coisa você pode dar um zoom aí com a tela do celular. E aí vai ficar sobre x mais 1, ou seja, 2 menos 5x sobre x mais 1, mais x mais 1 sobre x mais 1. Por que você pode colocar x mais 1 sobre x mais 1? Se eu fosse dividir eles, daria igual a 1 do mesmo jeito. Menor que 0. Que aqui não tem muito espaço. Aí o que que acontece? Então aqui eu vou fazer 5x menos 5x, perdão, mais x e 2 mais 1. Né? Então aqui vai ficar isso, ó. Menos 4x mais 3 sobre 1 menor que ou igual a 0. Então, resolvendo a equação, aí vocês percebem que nós vamos ter duas funções aqui. Né? A primeira que não vai ser essa daqui, ó, 2x menos 5, vai ser essa, ó, menos 4x mais 3. Então, eu vou tentar fazer aqui menos 4x mais 3 igual a 0. Então, aqui vai ficar, na verdade, x igual a 3 quartos, né? Já adiantando o valor da raiz. E a de baixo, né? Vai ficar sendo x igual a menos 1. Tá aí as raízes das duas. Então, a gente pode fazer aqui o quadro de sinais disso, ó. Que aqui em cima nós temos a raiz da primeira função. E aqui abaixo nós temos o sinal da outra função. E aí o que que acontece? Eu posso fazer jogo de sinais, né? Lembrando que ela ficou aqui tudo mais desse lado, por quê? Porque ela aqui, ó, reparem que ela é negativa. E também a primeira função aqui que nós temos, ela é negativa. Então, nesse caso aqui, gente, nós vamos ter aqui o negócio seguinte, ó. Eu vou multiplicar, mais uma vez, os sinais, ó. Então, eu vou pegar mais vezes menos, que vai dar menos. Mais vezes mais, menos vezes mais, dá menos. Aí você percebe o seguinte, ó. Por que que essa bolinha aqui não está pintada e essa outra está pintada, né? Porque logo abaixo aqui eu tenho x mais 1. Se eu substituísse o valor de x por menos 1, aqui embaixo, qual seria o resultado? Se eu substituísse aqui, ó, esse x por menos 1, qual seria o resultado na parte de baixo? Pronto, o resultado, gente, seria 0. Ah, então eu teria com um valor aqui em cima, né, e aqui 0. Se eu substituísse por 0, o que que ia acontecer? Vou só demonstrar aqui, eu vou rabiscar mesmo esse slide todinho. Então aqui eu teria 2 menos 5 vezes 0 sobre
Não, 6 vezes zero não. Deixa eu só apagar isso aqui, então. Borracha. Então, pegar aqui vezes 1 sobre menos 1, né? Mais 1. E aqui também teria que ser menos 1, bem aqui em cima. Aí o que que aconteceria? 2 vezes, não, 2 menos 5 vezes menos 1, aí aqui daria 7, né? 7 positivo. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Aí eu teria, então, uma fração cujo denominador é 0. Ou ainda, eu tenho uma divisão por 0. Aí me digam vocês agora mais uma vez, né? Quanto é que seria 7 dividido por 0? 7. Bom, pode ser. Alguém mais tem alguma outra ideia? Que pode ser 7 dividido por 0. Vai ser 0? Pronto, vamos dizer o seguinte, vamos dizer, analisando matematicamente, que a Fatinha e o Jair estão certos, tá? Os dois estão certos. Vou lhe explicar o porquê aqui. Vamos pensar aqui comigo. 7 sobre 0, eu também poderia dizer, né, que numa equação do primeiro grau seria a mesma coisa que 0 vezes x igual a 7. Então significa que 0 vezes alguma coisa teria que dar 7. Então, vocês estão certos? Eu tô... Ok? Vamos dizer que seria mais ou menos isso. Então, acho que eu me enganei dizendo que os dois estão certos. Porque 0, eu não consigo multiplicar alguma coisa por 0 que dê 7. Então, isso aqui não existe, na verdade. Tá? Então, isso aqui, na verdade, ele não existe. Não existe número multiplicado por 0 cujo resultado dê 7. Mesmo que acontecesse isso, 0 sobre 0, né? Pois bem, então esse aqui foi o momento viagem da nossa aula, né? Eu só excluí. Então vamos pegar tudo aqui que nós temos e verificar o seguinte. Multiplicando os sinais, vamos voltar aqui. X mais vezes menos, menos. E menos vezes mais dá menos. Então aqui o que acontece? Está aqui o nosso resultado, né? O nosso intervalo, ou seja, x pertencente aos reais, tal que x menor do que menos 1, ou x maior ou igual a 3 quartos. Certo? Aí com isso a gente já concluiria a nossa aula. Então temos aí uns 4 minutinhos para a gente encerrar isso. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Aí vamos verificar aqui o seguinte.
Aí vamos verificar aqui o seguinte, eu vou logo colocar aqui a atividade para vocês, só para demonstrar aqui. Pronto, a atividade de vocês vai ser a seguinte, né? Vocês vão poder me entregar até quinta-feira, até amanhã às 2 horas da tarde. Vocês vão pegar a questão 30 e a questão 32, certo? Copiar e responder e enviar lá no grupo de matemática. Tá ok, gente? Ok. Pronto, beleza. Então, pessoal, a aula é só isso. Então, obrigado aí pela atenção, pela paciência de vocês, viu? Desejando aí um bom fim de semana a todos e bons estudos e boa avaliação diagnóstica.